Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Fim de semana deve ter maior público da história na Expo Inter. Porto-alegrenses são os que mais desejam viajar ao exterior. Consumidores gaúchos já estão pagando mais caro pelo gás de cozinha. Eu sou o jornalista Josmar Leite, este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 12 horas 50 minutos, tempo bom em Porto Alegre, 27 graus a temperatura. Boa tarde. Os corpos de 2 das vítimas fatais do acidente no Vale do Taquari serão sepultados nesta tarde. Thales Vinícius dos Santos, 19 anos, e Moisés Cardoso, de 23 anos, estavam no Celta, que colidiu frontalmente contra um caminhão carregado de milho na noite de sexta-feira. O acidente ocorreu na BR-386, em Pouso Novo. Rafael Santana Lewandowski, de 29 anos, e o motorista do caminhão, Silvio Luiz Miller, de 39, também morreram no acidente. Ao todo, 39 pessoas ficaram feridas. 3 seguem hospitalizadas. Programa de Fidelidade Quilômetros de Vantagens Ipiranga. Abastecendo nos postos Ipiranga, trocando o óleo no Jet Oil e comprando na MPM ou no Ipiranga Shop, você acumula quilômetros. Participe. Uma aposta de vinhedo em São Paulo levou o prêmio de R$2.800.000 da Mega Sena. As dezenas sorteadas ontem foram 08, 13, 25, 34, 42 e 48. O prêmio pode render R$17.000 por mês se aplicado na poupança. 241 apostadores da quina receberão prêmio de R$6.000 cada. Deve ser normalizado nesta tarde o abastecimento de água em 16 bairros de Porto Alegre. Obras do DEMAI interrompem o serviço para mais de 130 mil pessoas desde a tarde de ontem. O bloqueio é total no Bonfim, Independência, Moinhos de Vento, Montserrat, Rio Branco, Farroupilha, Centro e Bela Vista. 21 integrantes da Geral do Grêmio, identificados pela briga interna no Grenal no domingo passado, estão punidos e não poderão ingressar no Estádio Olímpico. Os demais torcedores poderão ocupar normalmente o local destinado à torcida geral. No entanto, a promotora de justiça, Sônia Correa Meix, ressaltou no Domingo Esporte Show que mais torcedores identificados com a geral deverão nos próximos dias ter a mesma punição. Mas uma coisa é certa, não vai ficar só nos 21 cadastrados, porque nós temos como identificar por aqueles que comparecem às reuniões, que assinam atas, por aqueles que são apontados como líderes da geral. Nós temos um órgão, outro órgão que se aliou a nós nesse desiderato aí de identificar integrantes da geral. A defesa dos 21 punidos nega envolvimento deles no episódio. Ele obteve habeas corpus na última sexta-feira, impedindo a divulgação dos nomes e das imagens destes torcedores. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense às 4 da tarde no Olímpico. Já o Internacional está em Fortaleza para enfrentar o Ceará a partir das 6 da tarde. Consumidores gaúchos já encontram gás de cozinha mais caro. Pesquisa da Rádio Gaúcha em 5 revendedoras encontrou o valor do botijão de 13 quilos alterado com R$1 a mais. O preço final do produto ficou entre R$40 e R$43. As revendas aumentaram o preço em até 5% devido ao reajuste no salário dos engarrafadores. O Sindicato das Revendedoras de Gás de Cozinha do Estado afirma, no entanto, que o acréscimo não é obrigatório. Ainda nesta edição, o governo chileno descarta sobreviventes em avião que caiu no Oceano Pacífico. União terá que pagar mais de R$1 milhão por abusos cometidos pela Polícia Federal. Programa de Fidelidade Quilômetros de Vantagens Ipiranga. Abastecendo nos postos Ipiranga, trocando o óleo no Jet Oil e comprando na MPM ou no Ipiranga Shop,
Você acumula quilômetros. Participe. Uma mulher foi presa nesta manhã tentando entregar um revólver, munição e drogas para detentos do regime semiaberto no presídio de Charqueadas. Onilde Salete de Brito tentava passar uma sacola com os objetos pelo muro da cadeia. Segundo a polícia, ela é mãe de um detento do regime fechado. De cada 5 pessoas assassinadas na cidade de São Paulo neste ano, uma foi morta pela Polícia Militar. O dado faz parte de relatório da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Entre janeiro e julho, 629 pessoas foram assassinadas na capital paulista, 128 delas em confrontos com a Polícia Militar em serviço. O tipo de ocorrência é um indicativo de revides de PM, ou melhor, de revides da PM a ataque de criminosos ou enfrentamento em ação policial. A Justiça determinou que a União pague R$1.600.000 por abusos cometidos pela Polícia Federal desde 2007. São indenizações por danos morais e materiais a pessoas que a Justiça considerou terem sido submetidas à exposição excessiva na mídia ou que foram presas por engano pela PF. Autores das ações afirmam que sofrem até hoje danos psicológicos e constrangimentos devido aos erros. Para a Polícia Federal, os casos são poucos, diante das 16 mil prisões desde 2004. Moradores de Porto Alegre são os que mais querem viajar ao exterior. 35% dos consultados na capital gaúcha gostariam de deixar o país a passeio. Na sequência, vem Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Recife. Para a presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem no Rio Grande do Sul, o câmbio favorável e o maior poder aquisitivo estão entre os motivos. Rita Vasconcelos também destaca o aumento de voos diretos para destinos estrangeiros e também o desejo dos gaúchos em conhecer suas origens. Sempre tem aquela curiosidade de conhecer as suas origens, né? Que as origens italianas, as origens alemãs, tem a parte portuguesa também. E depois, além disso, tem outras colônias de países estrangeiros que se estabeleceram aqui no Brasil. No ano passado, os destinos preferidos dos brasileiros foram Estados Unidos, Argentina, França, Portugal e Espanha. Em instantes, Domingo de Sol leva grande número de visitantes à Expo Inter. Programa de Fidelidade Quilômetros de Vantagens Ipiranga. Abastecendo nos postos Ipiranga, trocando o óleo no Jet Oil e comprando na MPM ou no Ipiranga Shop, você acumula quilômetros. Participe. No correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Lilian Abelim. Agora à tarde, as temperaturas sobem e o sol permanece entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. As máximas devem passar dos 28 graus no centro, Missões e noroeste. A chegada de uma frente fria, porém, provocará pancadas de chuva e rajadas de vento a partir do fim da tarde. Em Santa Catarina e Paraná, tempo seco. Agora em Porto Alegre, 27 graus, 12 horas 58 minutos. Pelo menos 20 pessoas morreram na passagem do tufão Talas, no norte do Japão, e o número pode aumentar, já que 50 pessoas estão desaparecidas. Autoridades locais emitiram alertas para mais de 400 mil moradores do centro e do oeste japonês. O tufão trouxe chuvas torrenciais, ventos superiores a 100 km por hora e deslizamentos de terra. O governo chileno descarta sobreviventes da queda do avião militar na sexta-feira à noite, com 21 pessoas a bordo. Apenas 4 corpos foram resgatados até agora. As autoridades avaliam que as demais vítimas estejam dentro da fuselagem da aeronave. O avião tentava pousar no arquipélago Juan Fernandes, no Pacífico. As buscas prosseguem. A rodovia SC-456, que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, só deve ser desobstruída em 30 dias. Um deslizamento de terra no município catarinense de Anita Garibaldi bloqueou a estrada no início da semana passada. O trabalho para retirar a grande quantidade de terra e lama começa nesta segunda-feira nos 2 estados. No último dia da 34ª Expo Inter em Esteio, a feira registra recorde de público. O domingo ensolarado e de temperaturas em elevação lota os pavilhões do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Nesta manhã, mais de 32 mil pessoas acessaram o parque e a expectativa da organização é que este final de semana tenha o maior público da história da feira. As bilheterias registram filas. Ainda há vagas de estacionamento na região.
lentidão no acesso ao parque no trevo de Esteio. Já a BR-116 tem trânsito tranquilo nesse horário. Grande fluxo de pessoas também chegam pelo Transurb, que à tarde terá viagens com intervalos de 6 minutos. Às 13h30, o governo do estado apresenta o balanço final da Expo Inter 2011. Do Parque de Exposições Assis Brasil, Álvaro Andrade. Os portões ficam abertos até às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 8,00 para público em geral e R$ 4,00 para idosos e estudantes. Ipiranga. Programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com 0 Hora e Agência RBS. Próxima edição, às 21 horas.